Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no canal Elano Fla Champion para trazer notícias e informações do clube mais popular do Brasil e do mundo. O meu, o seu, o nosso Mengão, tá certo? Nesse sábado, dia 3 de setembro, estarei eu aqui trazendo notícias relevantes sobre o nosso Mengão, que amanhã, meus amigos, tem um compromisso importantíssimo contra a equipe do Ceará no Castelão. Eu quero falar sobre esse confronto e também falar sobre o nosso adversário aí, que também estará já entrando em campo hoje, tá certo? E eu quero falar também sobre esse confronto logo mais, tá certo? Mas antes de dar início aqui às informações e às notícias do nosso Mengão, eu quero fazer um pedido a você, tá certo? Que é rubro-negro, que gosta de apoiar e de incentivar os canais aí que cobre e que fala de Flamengo, tá certo? Eu sou um deles, Elano, aqui do canal Fla Champion, tá certo? Se inscreva, é de graça, é gratuito e você não será cobrado um centavo sequer por isto, tá certo? Debaixo do visual a qual você está me vendo, você verá um nome que está em vermelho escrito inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim você será notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de live, tá certo? Se inscreva, deixe o seu comentário e interaja conosco, tá certo? É muito importante ter o seu comentário e deixar aqui a sua marca também para valorizar o nosso trabalho aqui no Elano Fla Champion, tá certo? Como eu falei, meus amigos, o Flamengo amanhã entra em campo, tá certo? Contra a equipe do Ceará. Teremos aí, ainda por ser definido, né, pelo técnico Dorival Júnior, o time que entrará em campo amanhã. Tudo isso, meus amigos, por conta que o Gabigol, tá certo? E também o Thiago Maia, né, estarão fora aí do jogo de volta da Taça Libertadores da América, né? Os dois jogadores estão aí pendurados e, claro e evidente, o Dorival Júnior não vai utilizá-los no jogo da volta para que não corra o perigo, meus amigos, desses dois jogadores ficarem fora da grande finalíssima da Taça Libertadores da América. E isso faz com que o Dorival Júnior use o Gabigol e o Thiago Maia para o jogo de amanhã contra o Ceará, né? Esse jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Se formos observar, meus amigos, aqui a probabilidade de vitória, né? É feita uma pesquisa aqui no portal, aqui no GE, tá certo? 69% dos que interagem aqui nessa página estão apostando na vitória do Flamengo, né? Enquanto 12% estão confiantes na vitória do Ceará, né? E 19% estão torcendo pelo empate, né? Se formos observar, Flamengo que está em segundo colocado com 43 pontos, né? O retrospecto aí das últimas 5 partidas são 4 vitórias e um empate. E a equipe do Ceará está um pouco mais abaixo da tabela, né? O time do Ceará está em 15º colocado, tá certo? Com 27 pontos, né? O retrospecto da equipe cearense aqui do estado ao qual eu nasci não é favorável, né? As últimas 5 partidas aí demonstram um time fragilizado do Ceará com 2 derrotas e 3 empates, tá certo? Vale destacar que a equipe do Ceará está próximo aí à primeira equipe da zona de rebaixamento, que é a equipe do Cuiabá com 25 pontos, né? Então aí o Ceará terá aí motivos para entrar com a faca nos dentes contra o Ceará e contra o Flamengo, melhor dizendo, e o Flamengo terá que realmente colocar aí um time que a gente possa considerar como titular, né? Porque tanto o Flamengo prioriza aí o jogo da volta, né, na Taça Libertadores da América contra o Vélez,
como também tem que priorizar esse momento e esse jogo de amanhã contra a equipe do Ceará, porque o Flamengo vencendo, meus amigos aqui, o Flamengo vai para 46 pontos, né? E observando também o nosso adversário aqui, o Palmeiras, né, vai jogar hoje contra a equipe do Bragantino, né, lá em Bragança Paulista. A gente for dar uma olhada aqui na pesquisa, né, na probabilidade de vitória, 42% estão apostando na vitória do Palmeiras, né, e 29% estão apostando na vitória do Bragantino, enquanto 29% aí estão apostando no empate, né. O empate para o Flamengo nesse duelo aqui entre Bragantino e Palmeiras seria bom, mas seria melhor ainda se o Bragantino realmente aplicasse uma vitória em cima do Palmeiras, tudo por conta que o Palmeiras irá jogar provavelmente com o time reserva, porque já na terça-feira há um duelo aí, o jogo da volta contra o Atlético Paranaense, esse jogo válido aí pela Taça Libertadores da América, e o Palmeiras vem de uma derrota contra a equipe paranaense, né? Então há uma expectativa, meus amigos, de hoje, né? A gente já ter aí uma notícia boa com relação a esse jogo entre Bragantino e Palmeiras, porque o Flamengo pode aí diminuir essa vantagem que é de 7 pontos, né? Diminuir aí para 4 pontos. Então aí, 4 pontos já seria aí uma vantagem que daria certamente para ser tirado nas partidas seguintes. Agora cabe, meus amigos, o Flamengo fazer o seu papel e o seu dever de casa, que é o que a gente espera, tá certo? Mas vamos trazer aqui outras notícias, meus amigos, para que a gente não venha ficar somente nesse jogo de hoje entre Bragantino e Palmeiras, e também sobre esse duelo de amanhã entre Ceará e Flamengo, né? Flamengo e Ceará no Maracanã. Os ingressos já estão todos esgotados, né? Já temos aqui anunciado já há alguns dias, né, que já estão todos os ingressos encerrados, mas também o Flamengo pode ganhar aí, pode ganhar a dupla, né, a dupla de zagueiros aí que estão suspensos do jogo da volta contra a equipe do Vélez, né? No caso aqui estamos falando de Davi Luiz e Léo Pereira, que não vão poder jogar o jogo da volta porque sofreram aí, tomaram cartão amarelo no jogo lá em Buenos Aires, né? Então o Flamengo amanhã, o Dorival Júnior vai poder montar a seguinte equipe, né? Vai poder montar o goleiro Santos, lateral direito ali, vai poder utilizar o Rodinei, tá certo? Dupla de zagueiros ali, Davi Luiz, Léo Pereira, na lateral esquerda Felipe Luiz, no meio de campo vai poder utilizar o João Gomes, Thiago Maia, tá certo? Everton Ribeiro, vai poder também utilizar no caso, vai poder utilizar ali outro jogador no meio de campo, porque há uma tendência, meus amigos, de que o Arrascaeta estará fora aí do duelo contra o Ceará amanhã, né? O jogador sentiu uns incômodos, né, na parte muscular, e realmente vai ser aí dado um descanso, né? Vamos dizer assim, um cuidado para que essa situação do incômodo não venha se tornar numa lesão, né? E o Flamengo vai poder utilizar outro jogador, pode ser o Vidal, né? Pode ser o Vitor Hugo também. Vamos ver como vai aí agir o Dorival Júnior nesse jogo de amanhã, né? Fora também que vai poder utilizar o Gabigol, né? O Gabigol e o Pedro também, né? E assim, tudo indica que o Flamengo vai entrar com o time titular amanhã, né? Tá entendendo? Por conta aí de 4 jogadores estarem sendo aí praticamente pendurados, né? Entre 2 já foram suspensos, que no caso é Davi Luiz e Léo Pereira, e 2 que estão pendurados, que é Gabigol e Thiago Maia, né?
Mas vamos aqui, né? Vamos falar que já que estamos falando de Gabigol, o Gabigol entrando em campo amanhã, meus amigos, vai aí atingir a marca de 200 jogos, né? Vestindo a camisa do nosso Mengão. Nesses 199 jogos, o Gabigol marcou 127 gols, né? 0,64 por partida. Além do mais, o Gabigol tem sido aí um garçom atual do Flamengo, né? No último jogo ele deu 2 assistências, né? E somando aí, nesse decorrer dos 199 jogos, foram 38 assistências, né? O Gabigol tem 9 títulos aí vestindo a camisa do Mengão e é um dos maiores artilheiros aí da Taça Libertadores da América, vestindo a camisa rubro-negra, né? Junto ali também com Zico e Gabigol e Pedro, né? E Pedro que pode aí ter essa ousadia, né? Essa felicidade de ultrapassar até o próprio Gabigol aí como artilheiro, né? Como o maior artilheiro da Taça Libertadores da América, né? Já no caso aí do Campeonato Brasileiro, já nos pontos corridos, o Gabigol já é um artilheiro aí 10 anos luz aí à frente de todos os jogadores que já vestiram a camisa do Mengão, tá certo? Se o jogador entrar e marcar um gol, o Gabigol baterá uma marca, né, do Roberto Dinamite aí, que é o ídolo aí da torcida do Vasco, né, que marcou aí aos 26 anos e 24 dias 100 gols no Campeonato Brasileiro, né? O Gabigol fez 26 anos nesses últimos dias e está dentro ainda dos 24 dias aí, né? Tem um pouco mais de 4 a 5 dias que ele comemorou o aniversário, então é provável que ele bata essa marca, né, e passe a ser o jogador mais jovem a marcar 100 gols no Campeonato Brasileiro, tá certo? Meus amigos, outra notícia interessante é que o Rodrigo Caio, a Flá TV mostrou imagens, né, do jogador treinando já com os companheiros ali, movimentando, né, se movimentando ali, treinando com bola, e isso soou positivamente aí nos bastidores e também mediante a grande nação, né, a grande torcida do Flamengo, que eu particularmente vejo com muitos bons olhos aí a volta do Rodrigo Caio, tá certo? Que pode já nesse mês de setembro aí ser relacionado e ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, né? Que bom, que notícia maravilhosa, né? Meus amigos, aqui a outra notícia de que a Conmebol aí noticiou a seleção, né? A seleção da Taça Libertadores da América, uma seleção desses 4 times que estão aí compondo a semifinal da Taça Libertadores da América, e o Flamengo se mostrou aí muito bem na fita, né? Se for analisar, 7 jogadores do Flamengo estão relacionados aí nessa seleção que foi aí anunciada pela Conmebol, né? No caso, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arrascaeta, João Gomes, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, né? Se formos analisar, o Atlético Paranaense, que é adversário do Palmeiras aí na outra semifinal, tem o goleiro Bento, né, que é um excelente goleiro, tem o Thiago Heleno, que já teve passagens aqui pelo Ceará, o Vitor Roque, né, que é um jogador jovem aí, nascido no ano de 2004, tá certo? E o Alex Santana também, outro que foi incluído aí nessa seleção da Conmebol, e o Flamengo tá bem realmente na fita, podendo aí ter até mais jogadores, né? Se formos analisar, faltava ainda aqui o Rodinei, né, pelo seu retrospecto atual, né? Mas tudo bem. Mas, meus amigos, o Flamengo, com essa seleção de jogadores, a gente pode colocar assim, porque se a gente for analisar, o time do Flamengo é composto por jogadores aí que estão na expectativa de serem relacionados aí na lista do Tite para a Copa do Mundo do Catar nesse ano, né, lá por volta ali do mês de novembro. O que acontece? O Flamengo vai poder aí se prejudicar um pouco aí nesses 9 dias que o Campeonato Brasileiro vai dar uma parada por conta das datas FIFA, né? O Brasil vai jogar contra a seleção de Gana no dia 23
e no dia 27 contra a Tunísia, né? Esses dois jogos serão lá em Paris, tá certo? Na França, né? O Arrascaeta e o Varela podem ser convocados aí para a seleção uruguaia, ou o Pulgar e o Vidal pela seleção chilena, e o Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro pode ser aí, pode fazer parte da lista também do Tite, né? E calculando tudo isso daí, vai ser o que? 7 jogadores, né? 2, 4, 6, 7 jogadores aí que estarão tendo que se virar realmente nos 30 para se apresentar lá em Paris no dia 19, se eu não estou enganado. Vai ser o dia onde a seleção brasileira entrará em momento de preparação para os jogos aí que terá lá na capital parisiense, tá certo? E é isso, meus amigos. No mais é isso. Eu acredito que eu posso complementar aqui, se tem alguma notícia de última hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acredito que não, né? Mas falando sobre falando sobre que a Arrascaeta, que não vai entrar em campo, né? É bom mesmo que realmente ele seja preservado. Há uma probabilidade de entrar o Arturo Vidal, né? Que tem sido um jogador aí muito efetivo no meio de campo, tem dado tranquilidade a esse meio de campo aí. Um jogador maduro que pode contribuir bastante, né? Para que o Flamengo possa se dar bem amanhã, tá certo? E torcer para o Bragantino hoje para vencer a equipe do Palmeiras lá em Bragança Paulista, tá certo? A ESPN, né, há 43 minutos atrás, diz assim: Marcos Braz diz qual é a condição para Neymar jogar no Flamengo. Se ele fizer, é possível, né? Eu sei que, tratando sobre Neymar, meus amigos, existe o querer do jogador. O jogador tem um salário astronômico lá no PSG, e o jogador ele poderia vir jogar no Flamengo tendo que acatar aí uma redução salarial, e também por vontade do próprio jogador, né? Assim como teve Arturo Vidal, né? Que andou aí por muito tempo declarando amores ao Flamengo, né? E também gesticulando ali com o seu representante para vir jogar no Flamengo, e isso acabou acontecendo, né? Já no caso do Neymar também existe o querer, existe a vontade do jogador de vir jogar um dia no Flamengo, né? Mas a pessoa ter que realmente abrir mão do salário, e também lá do continente europeu, que é maravilhoso, né? Em questão de beleza e questão também financeira para a vida do jogador, né? Então isso pode atrapalhar um pouco, né? Mas somando a vontade do jogador e o desejo dele vir realmente jogar no Flamengo, tudo pode acontecer do Neymar vir jogar no Flamengo aí já para o ano de 2023. Seria uma boa, na sua opinião, sim ou não? Deixa aí o seu comentário, tá certo? No mais é isso. Se inscreva no Elano Fla Champions, ative o sino das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e até o próximo vídeo, assim se Deus nos permitir. Um abraço e saudações rubro-negras.